Agora vamos construir a máquina preditiva. Eduardo, então a gente vai utilizar então uma rede neural profunda? Não, galera, bora devagarzinho, miudinho, bora usar a regressão linear aqui. Regressão múltipla, galera, 3 variáveiszinhas ali, 4 para a gente fazer a nossa análise, tá bom? Então eu vou importar do scikit-learn, pacote linear model, ali a nossa regressão linear, tá bom? A máquina preditiva vai ser a regressão linear, nós vamos treiná-la com os dados de treino que a gente separou na amostragem, x, variável de entrada, e y, exatamente o target, tá bom? E aí a gente vai verificar e vai fazer o nosso treinamento, beleza? Então a máquina preditiva foi treinada com sucesso. Bora agora pular essas duas células aqui, porque são algoritmos que a gente vai testar depois. A gente está fazendo o baseline, que é a regressão linear. A gente depois vai testar com o XGBoost e vamos testar com o Gradient Boosting, tá bom? Bora logo pular para predições com novos dados, né? Bora utilizar agora os outros 30% para fazer a nossa análise. Bora fazer a análise aqui para verificar depois a assertividade, tá bom? Então, passamos aqui os dados de teste, temos aqui o Y predito agora, a nossa máquina preditiva previu aqui alguns lucros e agora a gente vai avaliar para ver se a gente está conseguindo aí obter resultados positivos, tudo bem? Então, bora começar a nossa avaliação da máquina preditiva. Vamos fazer o teste usando o Model Score, beleza? Vamos usar o Score aqui, Model não, né? É máquina preditiva, né? Máquina preditiva, a gente vai utilizar aqui a máquina preditiva, que foi a máquina que a gente testou, tá bom? Então, olha que interessante, olha só, nós temos aqui que o score, a performance nos dados de teste foi 93%, e com os próprios dados de treino, 95%. Então, nós estamos ali na caixa de 93% utilizando regressão linear. Olha que interessante, nós estamos conseguindo prever o lucro das startups utilizando regressão linear múltipla e estamos obtendo uma acurácia de 93%. Muito bacana, né? Eduardo, eu quero olhar de um por um porque eu quero comparar ali os dados de treino e os dados de teste, ou melhor, eu quero olhar os dados reais e os valores preditos para que eu possa ali colocar ali numa escala e fazer uma apresentação bacana ali para os gestores ali. Então tá aqui, ó, a gente tem o valor predito, beleza? A nossa máquina preditiva que previu que o lucro ia ser 101 mil reais para essa empresa aqui, mas o lucro real foi 103 mil, então tá muito próximo, né? Aqui, ó, 136 mil e o valor foi 144, então tá ali, a gente está conseguindo acertar ali uma escala de 93%, beleza? Bora utilizar outras métricas que a gente olhou simplesmente ali a gente fez simplesmente o score, bora dar uma olhada aqui no R2, por exemplo. O R2 mostra pra gente que a gente está acertando ali, ó, 93%, beleza? Vamos olhar o MAI, que é o Mean Absolute Error, que é o erro absoluto médio, beleza? O erro absoluto médio, ele está mostrando aqui pra gente algo em torno de 6.790. Então, o que significa isso aqui, ó? Olha só, esse 6.790, ele significa isso aqui. Eu vou colar aqui para você, porque como essa parada é aleatória, da outra vez que eu rodei tinha dado um valor menor. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem que é o seguinte, mais ou menos nós temos aqui que o nosso erro, o nosso valor previsto, ele pode ser 6.790 para cima ou para baixo do valor real. É isso que está querendo dizer aqui o MAI, tá bom? Então, quando você estiver utilizando o MAI, ó, o erro absoluto médio, você está dizendo que, olha, o valor do erro absoluto médio é 6.790, então significa que eu posso acertar para mais ou para menos esse valor, tudo bem? Então, dado o R2 está ali 90 e tantos %, o erro absoluto médio aqui é 6.790 e a gente acabou de ver aqui que a nossa regressão linear tá muito bem, né? Mas a gente não quer olhar simplesmente a regressão linear, pô, a gente já tem outros algoritmos mais avançados aí. Bora ver se com poucos dados, como é o nosso caso aqui, esses algoritmos batem aqui o nosso baseline, beleza? Bora dar uma olhada lá no XGBoost, bora construir com XGBoost. Então, beleza, bora criar aqui a nossa máquina preditiva, né, com o XGBoost. Então eu vou executar aqui a máquina preditiva com XGBoost Regressor, né? Nós estamos prevendo o valor, então é um regressor e nós vamos agora, bora ver como é que o XGBoost se sai aí nessa parada toda, beleza? Vou rodar aqui o XGBoost e aqui nós vamos simplesmente pular aqui o Gradient Boost que a gente vai testar depois. Bora fazer novas predições, né? Vou utilizar aqui novas predições com o XGBoost. Depois vamos avaliar, bora visualizar aqui como é que vai ser o resultado. Nós fizemos a escoragem aqui, os valores meio que aproximados aqui, mas você vê que o XGBoost acerta muito nos dados de
treino, mas erra mais nos dados de teste, né? Então, assim, é como se ele decorasse mais ali os dados de treino, mas no dado de teste, que é os dados novos, que é o que importa pra gente aqui, você vê que o resultado cai. Cai mais que a regressão linear, Eduardo? Galera, pra você ver. Quando a gente tem poucos dados aqui, o Extreme Gradient Boost não tá sendo tão efetivo assim, né? Não tão quanto a regressão linear, né, galera? Olha que interessante, né? Aqui eu faço novas predições e aqui eu vou dar uma olhada no R2, né? Quanto que é o R2? Ó, então tá lá, 88%, né? Então o R2 é 88%. E o MAI, né? O erro absoluto médio. Então o erro absoluto médio subiu bastante aqui em comparado com o erro absoluto médio da regressão linear. Beleza?